trazer para nós é de grande valia. Tem o trabalho das marmitas, quem tiver interessado em participar desse trabalho, horário das 10 às 15 horas, todos os domingos. Mas aí a pessoa escolhe um domingo por mês, né? Fazer esse trabalho voluntário, deixar o nome com a Silvinha. E também agora tem o trabalho da constelação familiar. Quem quiser fazer parte desse trabalho, também deixa o nome que a Vera vai entrar em contato. É uma vez por mês, é bem interessante, tá? Eu vou passar um filminho que é importante. Eu achei que muita gente não vai conseguir ver daí, mas vocês vão poder ouvir. É uma passagem de Jesus em João, no capítulo 8, em que ele fala coisas muito profundas, coisas que ainda estão sendo descortinadas pela inteligência humana, coisas que a humanidade não alcançou. E que tem sido muito pouco explorado isso nas religiões, nas tradições religiosas, justamente por essa falta de entendimento. A gente vai tratar desse tema, e que eu acho importante, que está em sintonia com o padrão da nossa casa, com o objetivo da nossa casa, do desenvolvimento de consciência. Então, essa passagem aqui eu extraí, óbvio, do YouTube, mas eu achei muito legal esse diálogo, muito bem feito, muito bem conduzido, essa filmagem. Se alguém quiser... Eu sou a luz do mundo. Se alguém quiser ficar para cá, tem cadeira também, se quiser ficar em pé no corredor, precisar. Quem me segue não dará em trevas, mas será a luz da vida. Tu testificas de ti mesmo. O teu testemunho não é verdadeiro. Ainda que eu testifique de mim mesmo, meu testemunho é verdadeiro. Porque sei de onde vim e para onde vou, mas vós não sabeis de onde vem, nem para onde vou. Vós julgais segundo a carne. Eu a ninguém julgo. E se na verdade julgo, meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só, mas eu e o Pai que me enviou. E na vossa lei está também escrito que o testemunho de dois homens é verdadeiro. Eu sou que testifico de mim mesmo, e de mim testifica também o Pai que me enviou. Onde está o teu Pai? Não me conheceis a mim nem a meu Pai. Se vós me conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu Pai. Eu retiro-me e buscar-me-eis, e morrereis no vosso pecado. Para onde vou, não podeis vós ir. Vós sois de baixo, eu sou de cima. Vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo. Por isso vos disse que morrereis em vossos pecados, porque se não credes que eu sou, morrereis em vossos pecados. Quem és tu? Isso mesmo que já desde o princípio vos disse. Muito tenho que dizer, julgar de vós, mas aquele que me enviou é verdadeiro. E o que dele tem ouvido, isso fala ao mundo. Quando levantardes, então conhecereis quem eu sou. E que nada faço por mim mesmo. Mas isto falo como meu Pai me ensinou. Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. E conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. Somos descendência de Abraão e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres. Bem sei que sois descendência de Abraão, contudo procurais matar-me, porque minha palavra não entra em vós. Eu falo o que vi junto de meu pai, e vós fazeis o que também vistes junto de vosso pai. Se fosseis filhos de Abraão, faríeis as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me. Em nome que vos tem dito a verdade, que de Deus tenho ouvido. Por que não entendeis a minha linguagem? Por não poderdes ouvir a minha palavra. Vós tendes por pai ao diabo. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele.
Mas porque eu vos digo a verdade, não me credes. Em verdade vos digo que se alguém guardar a minha palavra, nunca verá a morte. És tu maior do que o nosso pai Abraão, que morreu? Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia, e viu e alegrou-se. E viste Abraão? Em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. É isso aí. A luz, Paulo. Deixa pra Elza. A Elzinha, pode vir. Trazer mais para cá também. É isso. Boa noite a todos. Vocês viram essa linda passagem do Evangelho de João, que só encontramos em João mesmo. Essas palavras nós só encontramos no Evangelho de João, porque João, ele, diferente de tratar Jesus como um filho de Deus, como tratou Mateus, como tratou Marcos, como tratou Lucas, enfim, os evangelhos sinóticos, que são muito parecidos, João tinha um evangelho muito diferente. Ele já tratava Jesus como o próprio Deus. É em João que nós encontramos aquela frase de Jesus: eu e o Pai somos um. Ora eu estou no Pai, ora o Pai está em mim. Então João, ele tinha um entendimento de Jesus como alguém que transcendeu a condição humana e alcançou a condição divina. Coisa que Jesus disse que nós poderíamos fazer também. Isso que eu faço, vocês também farão, e mais. Então nós chegaremos no nosso estágio de alcançar essa condição, um tempo. Também teremos que carregar nossa cruz em algum outro planeta, seja lá onde for. Também teremos missões parecidas, porque isso faz parte do desenvolvimento, né, da consciência humana. A consciência humana, ela tem que estar cada vez mais livre do desapego, do interesse, daquilo que aprisiona ela. E ele disse uma frase muito interessante. Ele disse o seguinte: antes, deixa eu ver se eu estou sem áudio aqui, será que eu estou? Não, está tudo ok. Antes de Abraão ser, eu sou. Então aí de cara ele já fala da reencarnação como uma realidade, porque se ele existia antes, Abraão viveu 2000 anos antes de Cristo. Abraão era considerado o pai da fé, o tronco de várias nações. Quando a gente fala nas religiões abraâmicas, a gente fala no cristianismo, no islamismo, a gente fala no judaísmo. Todas essas religiões, essas 3 religiões, são abraâmicas. Todas aceitam Abraão. Outras não aceitam Cristo. Por exemplo, no judaísmo, ele é tratado como um profeta qualquer de menos importância. E assim por diante. Mas Abraão, eles tratam Abraão, ele está presente nessas tradições. Então ele é pai de todas dessas religiões. Elas surgiram com Abraão, com o exemplo de fé dele. Abraão demorou anos, depois de muito, já velho, já desanimado, que não conseguia ter filho, né? Sara, a esposa dele, não conseguia dar um filho a ele. E, enfim, ele conseguiu a graça de ter um filho e foi a maior alegria do mundo quando nasceu Isaac. Isaac, jovenzinho ainda, garoto, era tudo para Abraão.
Mas a fé que ele tinha por Deus era muito maior e Deus resolveu testar essa fé. Disse a Abraão: eu quero o seu único filho em sacrifício. Ofereça-o a mim em sacrifício. Então imagina isso para um pai. Para ele foi muito difícil. Mas o amor que ele tinha por Deus era muito grande. E aí ele levou o filho para sacrificar. Quando ele estava prestes a sacrificar, surge um anjo e diz: não é preciso, Abraão. Sacrifique apenas um cordeiro, que está tudo resolvido. O pai estava querendo apenas testar a sua fé. Então esse episódio acabou se transformando numa coisa que se espalhou por toda a antiguidade, colocando Abraão como uma referência, como o tronco de uma raça, a raça judaica, por exemplo. Então eles diziam que nosso pai é Abraão. E aí vem Jesus e fala: só que antes de Abraão existir, eu sou. Ou seja, Jesus dizendo que existe muito antes de Abraão. O que é esse existir? Quando a gente expandir um pouco mais o nosso entendimento da nossa natureza, nós vamos perceber que nós não temos uma existência. Nós somos a própria existência. Nós não temos consciência. Nós somos a própria consciência. Então, são atributos da nossa natureza. A gente não precisa ter isso. A gente é isso. Essa é a definição de Jesus. Essa é a definição que a gente encontra no Oriente, quando, por exemplo, a gente ouve o Advaita Vedanta falar que tudo é Brahman. Brahman está presente em tudo. Em mim, em cada um de vocês, nas coisas. Tudo que vibra na natureza, existe a presença de Brahman. Quando a gente fala de Brahma, Vishnu, Krishna, são apenas deuses que representam atributos de Brahman. Mas o Deus é um só. Então a Advaita veio descortinar isso. E isso, óbvio, influenciou esse pensamento, que é muito mais antigo do que a gente encontra no pensamento de Jesus, que veio muito depois. A gente percebe a influência dessas tradições antigas no discurso de Jesus. Jesus ele já falava, mostrando que a natureza de cada um dos seres, ela é divina, que Deus está presente em tudo. Tem um evangelho que foi descoberto em Nag Hammadi, nas escavações de Nag Hammadi, no Oriente Médio. Eles encontraram um evangelho de Tomé. A igreja rapidamente tratou aquele evangelho como um evangelho herege. O que diz esse evangelho? Ele diz o seguinte: quebre uma pedra e lá estarei. Corte uma madeira e me encontrarás. Então, esse tipo de colocação de Deus como presente em tudo, Deus como a própria natureza, está muito próxima, por exemplo, do Deus de Spinoza, o Deus natura naturans, o Deus que está presente em tudo. Não só num templo, não só numa imagem, não só num lugar específico preparado para isso, mas Deus presente em tudo. Então nós somos o mesmo Deus que a gente tanto procura e não percebeu isso ainda. Aliás, o próprio Jesus dizia que o reino de Deus não está ali, não está lá, não está acolá. O reino de Deus está dentro de vós. Ora, se o reino dele está aqui, onde ele mora? Hein? Não mora no reino? Quem que mora aqui dentro? Então a gente só fazer um exercício de razão, né? Que a gente vai entender o que essas máximas cristãs elas querem nos revelar, e que a gente tenta transformar Deus em algo transcendente, fora, algo que a gente tem que temer, como eram os deuses, como era na antiguidade.
o Deus de Moisés, aquele Deus que você tinha que temer, porque nós estávamos num estágio muito primitivo e precisávamos do temor, precisávamos de freios morais, precisávamos conhecer implicações dos nossos atos grosseiros e brutais, e que seríamos punidos. Então precisava vender a imagem de um Deus que punia, de um Senhor, né? Tudo para eles é o Senhor. Jesus veio trazer a imagem, tirou o Senhor e trouxe a imagem do Pai. O Pai que diz assim: que filho que me pede, que filho que pede ao Pai um pão e o Pai lhe dá uma pedra? Que filho que pede ao Pai um ovo e o Pai lhe dá uma serpente? Vocês que são ruins, conseguem e sabem dar coisas boas aos teus filhos. Imagine o Pai que está no céu. Frases do videozinho. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andarás em trevas. Então, se nós estamos no abismo de sofrimento, de angústias, de dor, perdidos, cheios de conflitos, cheios de culpas, de remorsos, de arrependimentos, de desejos de vingança, cheios de sentimentos negativos, mergulhado numa espiral negativa que só afunda a gente nesse abismo, obviamente, nós não estamos seguindo a luz do mundo. Não estamos seguindo os preceitos cristãos, os preceitos de Jesus. E nem precisaria ser Jesus. Poderia ser os preceitos de Buda, de Krishna, de algum iluminado qualquer, que diz exatamente as mesmas coisas que Jesus. Nós não estamos seguindo o caminho da luz, nós estamos seguindo o caminho das trevas. E as implicações disso é uma desconexão com Deus, uma desconexão com a natureza, uma desconexão com a realidade, um mergulho profundo na ilusão, no abismo. E a gente só pode sair disso quando fizer esse caminho de volta. O que vocês imaginam que seja a história do filho pródigo? Já pararam para pensar? Que história louca aquilo? O filho chega para o pai e pede a parte dele da herança. Me dá a minha parte que quero conhecer o mundo, não quero mais ficar aqui embaixo das tuas asas. Pai, tá bom, tá aqui, sua parte, pode ir. E o filho sai com aquela dinheirão a toda, o pai era muito rico, tendo todo tipo de experiência, conhecendo todo tipo de sensações, de prazeres grosseiros, né? Se juntando com pessoas que se aproveitavam de sua inocência e o exploravam, dilapidando todos aqueles recursos, aquela riqueza dele, em lugares, em banquetes, com mulheres, enfim. Até que um dia ele percebeu que ele não tinha mais nada. Acabou. Tinha dilapidado toda a herança dele. E aí o que aconteceu? As pessoas de imediato se afastaram. Eu não vou ficar com esse pé rapado que não tem nada. Foi cada um cuidar da sua vida. E ele ficou sozinho. E veio uma grande fome naquela região. E aí ele conheceu a fome. E não tinha trabalho. Não tinha o que fazer. Ele encontrou uma fazenda que criava porcos e pediu ajuda. Falou, olha, se você cuidar dos porcos, o que sobrar da lavagem, você pode comer. Se sobrar, primeiro eu quero que você alimente os porcos. Então era uma situação extremamente humilhante dele, né? Ter que se alimentar daquilo que provavelmente poderia sobrar da lavagem que seria dada aos porcos. E nesse momento ele teve um estalo. Olha a minha situação. Meu pai era rico. Eu tinha tudo. E hoje estou aqui nessa miséria, passando por tanta humilhação e sofrimento. Por quê? Porque ele fez o caminho das trevas, da ilusão. Ele estava na luz. O pai representa o quê? O pai representa Deus.
representa a própria natureza, da qual nós temos que buscar nos harmonizar com ela e não lutar contra ela. Não nos colocarmos diante de uma trincheira contra a realidade, contra Deus, contra aquilo, através da nossa falta de aceitação, da nossa revolta, da nossa rebeldia, de não aceitar as coisas como são, a vida como ela é, a condição que a vida oferece, não aceito isso, não, eu vou... Enfim, quando você começa a transgredir isso, você começa a entrar nesse terreno. E aí, que estalo que deu? Vou voltar à casa do meu pai. Pedi a ele um emprego, seja lá qual for. Se ele me aceitar como empregado, a maneira como ele trata os empregados é muito melhor do que aqui. E aí ele resolveu fazer esse caminho de volta. Então é isso. Às vezes a gente está numa situação difícil, numa situação de muito sofrimento, de muita dificuldade, em função das péssimas escolhas que fizemos, das crenças equivocadas que desenvolvemos, do comportamento errado que nós adotamos, do nosso olhar sobre o mundo, que foi um olhar cheio de julgamento, cheio de preconceito. Olha, Jesus dizendo aqui ó, no trecho, né? Tu julgas segundo a carne, eu a ninguém julgo. Olha só, ele está dando um exemplo, um testemunho do que é a perfeição, do não julgamento. Porque todo julgamento é feito a partir de preconceito, seja ele qual for. Você já tem um conceito pronto dentro de você que dispara de forma automática na maneira como você vai processar aquela pessoa, aquele acontecimento. Então, é assim, nós somos cheios de preconceitos mesmo, porque a gente julga segundo a carne. E Jesus a ninguém julga. Olha o que a gente precisa aprender. A gente precisa aprender tanta coisa, gente. Depois ele disse no trecho também: para onde vou, vós não podes ir. Vós sois de baixo, eu sou de cima. Uma constatação óbvia, né? Uma constatação óbvia. O que é esse negócio de baixo e de cima? Para nós nos elevarmos, nós temos que nos rebaixarmos. Porque quem se eleva será rebaixado. Quem se rebaixa será elevado. O que é esse rebaixamento? Isso não é só humildade. Rebaixamento é nós nos livrarmos de tudo aquilo que trouxe uma inflação para o nosso ser, para o nosso ego, uma ilusão de grandeza, uma ilusão de importância, uma ilusões. Nietzsche dizia, não infles, porque um pequeno alfinete te esvaziaria. E é verdade. Você pode machucar, agredir pessoas egoístas, arrogantes, pessoas, enfim, cheias de si, mas uma pessoa humilde não. Você não consegue. Então, a nossa elevação, ela depende do quanto a gente tirou importância e quanto a gente perdeu identificação com as coisas do mundo. Porque se as coisas do mundo forem tão importantes para a gente, continuaremos presos ao mundo. Porque estamos presos ao mundo em função da importância que nós damos a ele. É isso que Jesus quis trazer e mostrar. Se o mundo vai perdendo importância, se nós vamos perdendo interesse, automaticamente nós vamos nos elevando. Para um dia pode ser, eu sou lá de cima, vocês são aqui de baixo. É aqui que está o terreno do choro e do ranger de dentes. Então a gente precisa aprender, precisamos aprender a fazer esse caminho de volta para o nosso lugar, para a casa do Pai, para cima, olhar para cima e não olhar para baixo, né? Outra vez Nietzsche dizia,
Quando você olha para baixo, para o abismo olha de volta. Então, assim como se a gente olha para baixo, o que está lá embaixo olha de volta para a gente, se a gente olha para cima, o que está em cima também olha, viu, gente? Se a gente quiser uma conexão com as coisas elevadas, nós temos que nos colocar em sintonia com coisas elevadas. Agora, a gente quer sintonia com coisas boas, sintonias mas não consegue se desprender das coisas ruins, daquilo que nos escraviza, daquilo que nos mantém no abismo, na dificuldade, das paixões. Então, dessas coisas que são carregadas de importância para a gente. Jesus é maravilhoso, gente. As palavras dele, todas, elas refletem a verdade. A verdade que jamais poderá ser contestada. Não há nenhuma antítese aos ensinamentos de Jesus. Jesus é a própria síntese. É aquilo que é a concentração da verdade. A verdade em estado puro. Então, não existe melhor companhia para a gente que quer crescer, evoluir e ser feliz. Você pode buscar o caminho do mundo, igual fez o filho pródigo, querer ter experiências, querer viver na esbórnia, no prazer. Você pode à vontade, mas você sabe onde esse caminho vai dar. Você sabe onde termina esse caminho. Agora, o caminho, que ele falava da porta larga e da porta estreita, o caminho da porta estreita ele é mais difícil. Ele implica em renúncia, em desapego. Ele implica numa série de coisas que a gente tem que começar a fazer. Só que ele vai te conduzir à libertação, à paz, à felicidade plena e à sua união que você é. O eu sou. Ok? Senta na caixa. Eu sento. Bom, então vamos fechando os nossos olhos físicos para uma maior concentração, respirando profundamente. Agora chegou o momento que nós vamos doar as nossas melhores energias, melhores intenções em prol do próximo e, consequentemente, de nós mesmos. Primeiramente, vamos agradecendo a Deus por mais um dia de vida, por mais uma oportunidade, por estarmos aqui reunidos, a afinidade que temos